do NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico, em que a gente pode, né, conseguir alguma coisa dizendo que a maioria daqueles trabalhadores que trabalham naquela função, que trabalham com aquele produto, eles estão adoecendo uma prevalência maior do que a população como um todo. Esse é um caminho, né? É um caminho e assim, continuar lutando para que a ciência, a academia e o poder, né, o governo, possam investir em pesquisa que comprovem isso de fato lá com exames e tudo mais. Mas nós podemos usar dessa questão da prevalência. E aí, assim, quando a gente fala assim, do médico do trabalho, do enfermeiro do trabalho, do psicólogo do trabalho, muitas vezes a gente não tem uma fórmula para dizer o seguinte: olha, eu tenho certeza que esse trabalhador adoeceu em decorrência do trabalho que ele fazia. Mas eu também não tenho certeza que ele não adoeceu. Então eu posso tanto dizer que sim como dizer que não. E se a maioria das coisas me apontam que ele adoeceu, por que nesse caso eu tenho que ter certeza absoluta? Então, assim, é uma questão. E aí eu coloco que ele não adoeceu, porque eu não dizer nada é dizer que ele não adoeceu em consequência do trabalho, né? E nessa questão eu acho assim, que é uma questão também, assim, por isso que eu falo que a ciência, ela não é neutra, porque nós vamos ser profissionais que apostam, né, que compram essa briga e vai dizer: olha, eu vou dizer que adoeceu, eu vou comprar essa briga e depois vamos ver lá na frente o que vai acontecer. E outros simplesmente: eu não vou falar nada, não falo nem que sim nem que não. Só que nesse caso, não falar nem que sim nem que não é dizer que o trabalhador não adoeceu em consequência, né, daquele trabalho. Porque eu não vou preencher a CAT, eu não vou mandar essa notificação para o SINAM, eu não vou notificar esse momento nenhum, né? E eu acho que é fundamental hoje que os sindicatos tenham bancos de dados também, sabe? Que eles possam comprovar. Existe uma folha de notificação de suspeita que os sindicatos também podem anotar. Eu acho que isso é muito importante. E outra coisa principal né, que... Quem fala para você, né? Sobre a questão da busca ativa desses trabalhadores. Porque eu estava conversando com o Luiz ontem, assim, na hora que nós chegamos, e ele falando assim, né, dessa experiência dele com os trabalhadores de saúde do campo e tal, e dessa ideia que o trabalhador tem, assim, que se eu adoeço é porque eu sou fraco, e o trabalhador do campo ele tem que ser um homem forte. Então, o Deju vai chamar isso de ideologia defensiva. E ele estudou muito, é um pesquisador francês, e ele estudou muito isso entre os trabalhadores da construção civil na França. Que a atividade é uma atividade tão perigosa e ele enfrenta tanto risco de morrer que ele cria uma ilusão que ele é mais forte que aquilo. E não é ele individualmente sozinho, toda aquela classe cria isso, né? Isso é inconsciente. E isso faz com que esse trabalhador enfrente esse perigo de uma forma errada, mórbida, né? Porque ele vai enfrentar esse perigo, ele vai adoecer e ele vai correr um risco maior de morrer. Mas ele precisa disso, porque ele é incapaz de mudar a situação de trabalho, né? Essa situação é dada por um poder muito maior. Então, para ele conseguir exercer aquela função, que é a única possível para ele exercer, né? O trabalhador rural, ele nasceu do campo, ele vive ali, é ali que ele tira o sustento seu e da sua família, né? Então, ele pode dizer: não, eu não quero trabalhar nisso. Ele nem tem essa representação. É ali que ele vai trabalhar. Então, para ele conseguir trabalhar ali, enfrentar todos esses perigos, do agrotóxico, o perigo, né, de ser picado por uma cobra e tantos outros, ele precisa dizer: não, eu sou muito forte, eu sou macho, eu sou muito forte, eu estou imune a isso. E aí se cria uma ideologia de classe. A mesma coisa do trabalhador da construção civil. Nenhum trabalhador sabe disso, isso é inconsciente, mas ele sente isso. E nós precisamos saber disso. Quando a gente vai dizer da questão de usar o EPI, a gente precisa dizer disso para saber como chegar a esse trabalhador. E escutar dele também. Não, se eu usar essa luva eu não trabalho, né? Porque às vezes é isso, né? Eu uso esse EPI, ele é feito com o material mais barato que existe, o mais pesado que existe, o mais incômodo que existe. Eu não trabalho. Então é preciso escutar isso também, né? Escutar o porquê que não usa, né? É por alguma questão assim, social, é alguma questão ideológica, é uma questão ali muito concreta desse uso, né? Isso é preciso escutar, né? Não só dizer, como a maioria dos manuais dizem, que é um ato inseguro. Olha, esse trabalhador, ele acidentou porque é um ato inseguro. Ele sabia que tinha que usar, estava lá no quartinho lá, por que ele não usou? A culpa é dele. Aí a gente culpabiliza os trabalhadores e aí todo mundo fica tranquilo, né? A culpa não é do poder público, não é do social, não é do poder econômico, não é dos trabalhadores da área de saúde,
não é os profissionais, a academia, nós ficamos muito tranquilos, né? Põe um lado seguro desse trabalhador. E aí nós vamos orientar todo o nosso discurso e todas as políticas, seja política de saúde, seja os discursos sobre como tratar a questão da doença do trabalhador, toda a partir do enfoque muito simplista, né? É o enfoque assim, olha, tem uma causa, ele não usou a luva, ele perdeu a mão. Então, assim, vai ser esse enfoque sempre muito simplista. E aí a gente foge um pouco de responsabilizar e de buscar as reais saídas. Então, eu acho que a gente entender sempre que a doença ela é sempre multideterminada, né? Ela tem sempre vários fatores que vão determinar esse adoecimento, né? A gente sempre vai dizer assim, olha, todo acidente ele tem uma história, ele não acontece do nada. Quando a gente vê que um trabalhador acidentou e a gente vai investigar a fundo, a gente vai ver que tem vários fatores que fizeram com que esse trabalhador sofresse aquele acidente. Na maioria das vezes eram acidentes evitáveis, né? E nós vamos perceber, inclusive, assim, como eu falei, né, prevalências grandes de acidentes ou de adoecimento em diversas categorias. E aí não adianta ser enfoques individuais, tem que ser coletivo, né? A gente vai ver um novo discurso da promoção da saúde, onde a gente pensa trabalhar a questão da prevenção, principalmente, a questão da promoção, mas dentro do enfoque mais geral, e da reabilitação. A gente só consegue fazer isso se a gente muda esse enfoque simplista. Se a gente for explicar todo acidente e adoecimento a partir disso e culpabilizar o trabalhador, a gente não consegue fazer promoção de saúde, né? Principalmente porque a gente não consegue envolver os diversos profissionais que têm que estar envolvidos, os diversos poderes que têm que estar envolvidos, né? As diversas instituições, a gente não consegue. Então é preciso que a gente faça isso ficar um pouco mais complicado, né? A gente complique um pouco isso, a gente fala, foi isso porque foi isso. Não, foi isso, vamos investigar por quê, né? Vamos chamar mais gente aqui para ajudar a gente a entender, né? Vamos escutar esse trabalhador. Aí se a gente deixa as coisas mais complicadas, quem sabe a gente consegue, né? Assim, pelo menos vislumbrar uma saída. O Zé Nilton já falou, né, que a questão do trabalhador rural e o nexo, ele não é só pela intoxicação. A intoxicação, talvez, ela mais nos chama a atenção hoje, por tudo que nós falamos. Mas, por exemplo, as questões climáticas, as questões da perda da produção, a questão desse poder econômico que muitas vezes chega e interfere, né, na forma desse trabalhador, né, que sempre teve uma relação com o seu produto e com o seu fazer. De repente, ele teve que, nos últimos anos, mudar essa relação, né, com o seu trabalho. Tudo isso causa também o adoecimento mental. E esse adoecimento mental ele pode ser uma somatização, pode ser, por exemplo, uma dor de estômago, né, grande e tal, e isso também é uma doença ligada ao trabalho. Não tem nexo com o trabalho, tem nexo com o trabalho, né? E o manual de doença relacionada ao trabalho vai falar não só quando tem relação com o trabalho, mas também com a perda ou impossibilidade de trabalhar. Tudo isso causa um nexo com o trabalho, né? O nervoso eu não vou repetir muito, porque o Zé Nilton já falou. Eu só gostaria de falar que esse trabalho que nós fizemos, né, esse trabalho que era um trabalho inicialmente de pesquisa, né, lá no CEREST, no Hospital das Clínicas, junto com o pessoal da medicina do trabalho, foi muito interessante que nós atendemos diversos trabalhadores. Na época, o pessoal de Alfredo Vasconcelos, eles eram levados pelo sindicato Aguinaldo, assim, pelo menos de 15 dias, eles enchiam uma Kombi e levavam. A maioria dos trabalhadores dava alteração, né, na colinesterase. E assim, eu devo ter atendido, foi um período de mais ou menos 2 anos e meio, que nós ficamos assim, indo toda semana. Nesse período, assim, o que mais me chamou a atenção é que praticamente todos os trabalhadores que eu atendi, eles tomavam algum tipo de benzodiazepínicos, todos eles. Eu não atendi nenhum trabalhador que falava assim, não, assim, eu estou tranquilo, eu estou calmo. Todos eles relatavam um quadro de agressividade ou de impulsividade muito grande e relatavam que tomavam benzodiazepínico. Alguns já tomavam há muito tempo, cotidianamente, não conseguiam dormir sem a medicação, e outros, assim, falavam, não tomavam sempre cotidianamente, mas, assim, muito frequentemente, sabe? E todos eles relatavam essa questão, e, assim, e como o Zé Nilton falou, a gente pensa, não, o trabalhador do campo não toma muito remédio. Só que é impressionante. E eles falavam, inclusive, assim, o trabalhador, se o meu acaba, eu vou lá, corro lá
na casa lá da vizinha lá e tal, eu mando meu filho ir lá para buscar um para mim, porque senão eu não durmo e eu não aguento nem ver os meninos, nem ver meu marido e tal. Então é um uso muito grande, e só que esses trabalhadores estão usando por quê? É uma medicalização social. Então quando eu chego lá no posto de saúde e falo para o médico, nossa, eu estou muito nervoso, esse médico vai pensar, olha, você está usando agrotóxico? Durante quanto tempo você usa isso? Bom, pode ter uma alteração neurocomportamental. Essa agressividade pode vir a partir da substância que você está usando no seu trabalho. Você perdeu a produção, né? Assim, olha, tem uma sede. Não, você simplesmente dá uma receita, pronto, esse trabalhador não vai mais para o Sereste, ele não vai mais para lugar nenhum, né? Ele vai ficar calmo porque ele tomou aquele remédio, até que ele tem uma crise mais séria e tal, aí eu vou e prescrevo um remédio mais forte. Ah, não, eu vou prescrever, até que eu falo, não, ele está doido, ele surtou e tal, e pronto, né? Mas eu não vou investigar, por exemplo, olha, como que eu tenho aqui tantos trabalhadores rurais do mesmo local que trabalham aqui plantando tomate, todos eles estão apresentando um alto índice de agressividade. Marido e mulher estão batendo, estão se agredindo, os filhos estão sendo espancados e tal. Isso está acontecendo aqui toda uma população, e todos eles tomando, né, calmantes e tal, e aí, né? Então, assim, essas questões são questões, assim, para o Sereste investigar, mas não só o Sereste, né? Para as pessoas que estão ali na porta de entrada, os agentes comunitários, começarem a ter essa escuta, né? Você diz, olha, isso não é normal, né? Porque, na verdade, a gente vai normalizando tudo, né? Se as pessoas tomam remédio, fica quietinho, então tá bom, né? Então, só chamar essa atenção, e muitas vezes isso vai aparecer como um discurso nervoso, né? Eu estou muito nervosa, o marido fala, eu estou muito nervoso, minha cabeça está meio vazia, eu estou com a cabeça muito aérea, eu estou com um esquecimento muito grande, né? Eu não tinha isso. E considerando que esses efeitos muitas vezes eles acontecem depois, né? Na fazenda que vocês falaram, né, que você trabalha lá, mas que foi feita essa mudança e que eles trabalhavam com carrapaticida antes e tal, pode ser que esses efeitos vão aparecer daqui a alguns anos. Só que nós não temos pesquisa de acompanhamento. Às vezes eles acontecem de forma aguda agora, aí esses trabalhadores não vão começar a trabalhar de outra forma, eles não vão sentir esses sintomas agudos, mas os sintomas de esquecimento, câncer, outras doenças, elas têm um tempo de latência muito grande. Sabe? Essa agressividade, ela pode aparecer depois, a questão da memória. E isso não ser ligado ao uso que eles fizeram nessa época, sabe? Esses dias para trás, até o Hernandes, como a gente acompanha lá, comentou exatamente assim, pessoal, antes de eu começar usando homeopatia, eu não conseguia, aí aplicava os venenos, no outro dia eu custava para tirar o leite por causa do cheiro. Aí a esposa dele falou assim, eu não conseguia nem andar no futebol. E aí ficava tonto. Aí entra aquela questão, toma uma água gelada, toma leite, para um pouquinho, né? Às vezes aplica em metade, depois aplica em outra metade. Aí dizer que daí para frente não tem mais. Mas aí eu acho que é alguma coisa, eu até estava pensando em algumas coisas, acho que é interessante ter uma fala dessa, levar uma fala dessa para um espaço dentro da vacina também, para fazer essa conversa com o pessoal. Sim, para ele ser acompanhado, porque se esses sintomas da intoxicação crônica se começar a aparecer, você pode ter ali naquele grupo, né, alguém acompanhando para, né, depois você, porque aí é mais fácil associar, porque aí você tem um grupo ali, né, um mesmo grupo, né, de pesquisa, vamos dizer assim, né, e aí eles tratam com a homeopatia também, melhor, né. Bom, aqui são alguns autores que estudam essa questão do agrotóxico, né, que eu trouxe para alguém, se alguém tiver interesse, né, são pessoas que pesquisam, e essa questão dos sintomas graves, que às vezes são sintomas que vêm não só da intoxicação aguda, mas da crônica, por exemplo, na indústria fumageira, plantação de fumo, que foi feito um estudo mais próximo, nós temos um alto índice de suicídio, muito maior do que na população como um todo. E eles usam muito agrotóxico de uma forma assim, todo mundo usa durante um período, e aí depois pronto, né, passa, e só que com um contato muito próximo e quase sem equipamentos de segurança. Hoje usam um pouco, mas até pouco tempo atrás quase sem nenhum. E já foi detectado um índice de suicídio muito mais alto do que na população. Eu não trouxe números, mas tem vários estudos que falam disso, inclusive colocam os números. Tá? Esse aqui eu já
Sérgio? Ah, tá. Essa foi uma pesquisa que foi feita com trabalhadores da saúde, foi a pesquisa da Levigard, a Levigard 2001, e ela fez uma pesquisa extensa, e na pesquisa, eu achei interessante isso, porque aí ela traz a fala dos profissionais de saúde, né? O que eles apontavam como problema, e que todos os profissionais apontavam essas questões como problemas nessa questão do trato do adoecimento com o trabalhador rural. Então eles tiram, né, durante a pesquisa, eles vão tirar isso da questão só do tratamento específico, assim, não. A pessoa já chega no consultório doente, né? E qual que é o problema, né? Assim, aí eles apontaram a questão de gênero, que eles vão dizer o seguinte, a questão de gênero. A mulher, além dela trabalhar no campo, né, ela vai trabalhar no campo, ela aplica, ela trabalha em casa também. Então eles vão percebendo, por exemplo, são mulheres que antes trabalhavam quando o sol nascia até o sol se pôr. Só que agora você tem luz elétrica e outras coisas, muitas vezes trabalham mais que isso. Quando chegam em casa, elas vão fazer todo o serviço de casa. Muitas vezes sem máquina de lavar, sem essas benesses que a gente tem hoje. Assim, a gente chega em casa, mas você joga a roupa lá na máquina, enquanto você esquenta a comida, você põe no micro-ondas e tal. Não, elas vão fazer todo o serviço, vão lavar aquela roupa suja, muitas vezes elas pegam aquela roupa, vão pro tanque lavar, a comida é feita às vezes em fogão de lenha, e aí elas têm que olhar as crianças, olhar tudo, então uma carga de trabalho muito grande. E elas dizendo que as mulheres muitas vezes estavam dormindo por volta de 10, 11 horas, coisa que não acontecia antes no campo, né? E as mulheres não descansavam. E aí dizendo muito assim de uma fadiga entre as mulheres. Outra questão, assim, essa naturalização do uso sem controle do agrotóxico no meio rural brasileiro. Isso acontece e quem chega falando que o agrotóxico adoece, muitas vezes é mais estranho do que você trabalhar ali usando de qualquer jeito, né? A medicalização do nervoso, né, que eu falei, e a precariedade de uma comunicação de conteúdo educativo presente nos programas de saúde da família. Geralmente isso, nesse momento, não existia nos programas de saúde da família, nada voltado para a questão do adoecimento, né, relacionado à intoxicação do trabalhador rural. E o que eu percebo hoje é um pouco isso que já foi falado. Existe, mas de uma forma equivocada. É falado que o trabalhador já sabe, e isso não altera nada a forma dele agir e relacionar com os produtos, né, com o veneno. Bom, é isso, né? E o restante, assim, eu acho que o pessoal do Seresta está aqui, né? Desde 88, com a Constituição, a saúde do trabalhador, ela faz parte do SUS, né? Ela deveria realmente funcionar em rede, né? E só que isso não acontece na maioria das vezes. Na grande maioria das vezes, o Seresta, ele ainda fica isolado, né? Na grande maioria das vezes, os trabalhadores da ponta não escutam e nem sabem de que trabalham, né? As pessoas que chegam ali. Quando eu fui fazer meu mestrado, eu fui no CERSANS e eu queria saber qual que era a função daquelas pessoas que estavam ali. Os prontuários não tinham lugar para colocar qual que era a função dos trabalhadores. De que aquela pessoa trabalhava, de onde que ela vinha. Então tinha nome, idade, pai, mãe e tal. Às vezes profissão, em alguns, não era em todos, mas assim, a profissão não significa que aquela pessoa trabalha naquela profissão. Mas o local de trabalho, a função, isso não tinha nenhum prontuário. Aí ficou impossibilitada essa pesquisa. E isso a gente sabe que se repete, né? E, por exemplo, quando um médico, um enfermeiro, um psicólogo chega para trabalhar, ninguém fala, olha, você vai receber muito trabalhador rural. Esses sintomas podem estar ligados à atividade desse trabalhador. Você vai receber muito trabalhador de mina, que nós trabalhamos com mina aqui de carvão. Então, esses sintomas podem estar ligados. Isso não é falado. Não existe essa capacitação. Então, muitas vezes as pessoas vão e trabalham sem se atentar, né? E o Ramazinho em 1700 já falava, né? Me diga do que você trabalha, que eu digo como você vai morrer, né? E até hoje a gente não aprendeu isso, né? Mas é isso, gente. Aí eu gostaria de agradecer. João Cândido da Fundacentro, hoje aposentado, a sua maneira de viver, sua maneira de viver está intimamente ligada à sua maneira de morrer. João Cândido da Fundacentro falava isso. É isso mesmo. E ligado ao seu fazer, né? Vamos completar. É isso, e aí eu gostaria de dizer assim, que é muito importante a gente se atentar para as notificações, né? Eu acho que todo mundo falou aqui da subnotificação, mas eu acho que tem que ser uma luta mesmo, né? Que a gente só consegue mostrar que o trabalhador
rural adoece, que ele morre, quando a gente realmente conseguir notificar esses casos, né? É isso, obrigada. Eu mais a Regina, como não mais ou menos assim, a gente até tinha pensado falar da gente fazendo uma exposição conjunta, mas acabou que eu fiz um pedaço, ela fez outro, né? Não, mas realmente assim, eu tinha preparado um pedaço maior para falar, mas eu achei que fugia a questão de hoje, mas principalmente o seguinte: a partir dos anos 70, um médico italiano, Ivar Odoni, não sei se, né, vocês já devem ter visto dele, né? Que toda a questão que nós estamos falando aqui, quem que sabe as coisas? É o médico, é o cientista, né? Porque esse Ivar Odoni, ele foi um texto até que eu pedi o Luiz para, né, enviar para vocês, né? Tá que, fora. Hein? Tá lá no fora, colocou. Porque a história dele começou, ele era médico e um dia os trabalhadores foram atrás dele. Então, doutor, dá uma dica aí para nós, para a gente trabalhar de uma maneira menos arriscada e ter menos doença, não sei o quê. Aí ele sacou o seguinte: eu sei de algumas coisas que os livros falam, tais agentes provocam tais coisas, né? Tal maneira de trabalhar provoca isso ou aquilo, mas né, é muito mais os agentes do que justamente. Mas eu falou assim: como é que eu vou poder dizer para o trabalhador o que ele tem que fazer se eu estou longe, eu estou no meu consultório, estou no livro, estou na universidade, não sei o quê? Ele que sabe. E não só isso, mas para dizer o seguinte: esse saber que o trabalhador tem é um saber que ele faz, mas ele não escreve, não é teoria, não é professor, não é não sei o quê. Hein? Ele sabe na prática, né? Mas então, a grande questão é que nós temos que trabalhar junto, mas então nós temos que construir uma linguagem comum. Então aí que ele começou a trabalhar com os trabalhadores para falar assim: o que você sabe que eu não sei, né? É o contrário, assim, o trabalhador que ensinar. Mas aí, através de algumas técnicas, depois o Yves Clos pegou o Schwartz, né, da instrução ao sósia, por exemplo, e tal, e para no fundo, assim, tem uma linguagem da ciência e tem uma linguagem que é da prática, mas então a gente precisa de construir uma terceira linguagem, que é essa linguagem comum, né? Daí a ideia das comunidades ampliadas, né? Que é justamente da gente trabalhar junto, né? Do pessoal que é lá da academia, né? Trabalha só com a cabeça, mas não está com a mão na massa. É o que acontece na escola. Pois é, então esse fórum aqui, por isso que eu estou falando, é esse lugar da gente ter essa construção coletiva, né? Inclusive assim, o Odoni, na época, isso nos anos 70, né? Depois ele junto com o pessoal da saúde, com os trabalhadores e junto com o poder público, eles começaram a fazer, por exemplo, os chamados mapas de risco, né? Que eles começaram a identificar o que era mais ou menos sabido, assim: tal agente provoca tal tipo de doença, né? Mesmo dentro da fábrica, né? Iluminação, muita umidade, muito calor, muito ruído, etc., né? Gases, poeira, né? Pó de limalha de ferro, etc. E depois fadiga, porque trabalha demais, mas descobri também que fadiga pode ser, né? Não só porque trabalha 15 horas por dia, mas monotonia, falta disso, falta daquilo, conforme o tipo da atividade, a doença, às vezes a pessoa aparentemente não faz nada, né? O chofer de madame, né? Ela vai para o céu, já tem que ficar lá dentro do carro esperando 2, 3 horas no sol, né? Aquilo
dá um cansaço, uma fadiga também, né? Mas eles fizeram esses mapas de risco e depois eles trabalharam em conjunto, né? O pessoal da saúde, os profissionais da saúde, numa equipe multidisciplinar. E hoje a gente pode falar assim, que o serviço de saúde, o serviço público, né, a partir do SUS, ele é muito, muito interessante, muito bem concebido, dificuldade de implantação, né? Inclusive porque na concepção do projeto do SUS, do projeto sanitário, né, quem que é o gestor? O gestor é o gestor público, são os profissionais, os trabalhadores da saúde e o usuário, né? Então, o usuário é tão gestor quanto os profissionais, por isso que tem os conselhos municipais, né, estaduais, etc, etc. Para funcionar, isso é uma coisa que eu acho que vai demorar, porque nós temos uma tradição, né, de muita passividade, né? Uns mandam e os outros ficam lá, obedecem, não sei o quê. Mas foi o Odani, através desses mapas de risco, que eles fizeram assim, um planejamento assim, junto com, em pequenas cidades, por exemplo, em pequenas comunidades, como que podia trabalhar coletivamente, né? O poder público, o pessoal da saúde e o trabalhador, né? Então, eu acho que isso aí tem uma importância fundamental para isso que nós estamos fazendo hoje, né? Nós não estamos aqui fazendo uma conferência de teoria, né? Nós estamos fazendo, e por isso que eu falei assim, que eu queria ficar aqui muito mais ouvinte, né, do que falante, né? Porque vocês têm essa experiência aí que nós, né, Rosângela, Luiz, eu, Regina, quem mais os psicólogos estão aqui, né? Nós precisamos de aprender com vocês, né? Eu acho que essa ideia da Espora é fundamental, porque esses saberes, né, diferentes saberes que vão construir um outro saber que vão poder levar a uma ação comum, né? Eu acho que, por exemplo, não adianta, eu estava lembrando aqui, tem um acampamento, você foi naquele acampamento com o Tarcísio? Aqui perto de Barbacena, o acampamento chama, acho que é Resistência, alguém conhece? Você sabe onde que é? O professor Tarcísio tem uma equipe que faz um trabalho, aí eu fui lá com eles no passado. Mas, por exemplo, eles têm a terra, né? Acho que são umas 70 famílias lá, não menos, sei lá. Tem a terra, é um espaço muito bom, né? Tem as casas dele, não sei o quê, né? Mas estão lá meio julgados. Então, assim, o rio que passa lá, né? É um rio grande, não é um córregozinho, não. A água está toda contaminada, eles não podem aproveitar ela. Outra coisa, tem muita capivara que dá lá. Eles começam a plantar mais ou menos perto do rio, capivara vem e come tudo. Não pode matar capivara, né? Então eles ficam sem o que fazer. Então, assim, não adianta ter a terra lá, né? E não ter, não só essa macropolítica, vão dar terra para as pessoas, mas tem que ter as microestratégias, né? Que é não só para eles poderem, né, se apoderar de fato daquela terra. Eles não tinham se apropriado daquela terra. Estava lá meio, né, passando fome às vezes. Alguns tinham que trabalhar fora para arranjar dinheiro, né? Então, eu estou só repetindo isso, né, que nós temos que trabalhar conjuntamente, né, e isso que essa ideia do fórum, por isso que ela é sensacional, né, e eu saio daqui com muita esperança. Ô Luiz. Pessoal, então agora a gente abre aí para o debate, né? Quem quiser fazer alguma manifestação, alguma pergunta. A Ana Paula vai cantar, né? Não, a Ana Paula vai cantar.
brincadeira. Quem quiser falar alguma coisa? Eu gostei muito